Fala, galera do Câmera do Meio, estamos aqui hoje com Fábio Oliveira, meu amigo. Quero agradecer primeiramente a sua participação, a esse convite para esse bate-papo, meu amigo. E espero que seja bem legal, que todo mundo goste, que a gente possa trazer bastante conhecimento. Vamos falar sobre autismo hoje, que é uma coisa que muita gente não conhece, né? Uma coisa só de quem vive esse mundo, de quem tem pessoas na família com essa condição, né? Que não é doença, né? A gente hoje vai aprender bastante sobre esse assunto, né, meu amigo? É isso, eu que agradeço ao Câmara do Meio pelo convite. É sempre um prazer e uma honra poder falar sobre esse tema. Obrigado, eu que agradeço. Ótimo. Bom, o Fábio Oliveira, falando um pouquinho de você, né, meu amigo? Ele é pedagogo especializado em autismo. Ele atua como professor no município de Osasco. 20 anos no magistério, né, meu amigo? E É isso. 14 anos voltados para a educação especial, certo? É isso aí. Exatamente Ótimo. isso. Bom, eu gostaria para introduzir o assunto, né, fala um pouquinho, meu amigo, como que você chegou nessa área de atuação, né? Como que você efetua seus trabalhos? A gente gostaria de saber o que você carrega aí como sonho profissional e pessoal nessa área. Então, o autismo, na verdade, ele me escolheu, né? Estava cursando a pedagogia, na verdade, eu estava cursando um outro curso na PUC de São Paulo, e aquilo estava muito legal ser aluno da PUC, mas não era aquilo que eu queria fazer, não é? E aí eu fui para Campos Sales, já tinha um desejo de trabalhar com crianças com deficiência, né? E aí eu saí da PUC e fui para Campos Sales. E quando eu cheguei na pedagogia, eu me recordo que eu disse a seguinte frase: única síndrome que eu não vou trabalhar é com autismo. Porque tem que ser muito sabidinho para trabalhar com esses caras. E eu não tenho essa capacidade. E aí uma amiga lá disse, fica tranquila, a gente acabou de chegar, o que vai acontecer a gente vai descobrir só no final. Né? E aí Legal. fomos seguindo e tal, e aí eu passei por um momento de bastante importância da minha vida, que foi uma separação e tal, e aí numa conversa com Deus eu disse, bom, Deus, deu tudo errado aqui, e eu preciso recomeçar. Preciso da sua ajuda. Para eu recomeçar, eu já vou colocar na mesa o quê? Vou trabalhar com criança autista. Né? Só que para isso eu preciso da sua ajuda e eu quero ser bom nesse negócio. Então me coloque no melhor lugar que a gente tiver aqui em São Paulo. E aí eu acabei indo para a AMA, que é a primeira instituição brasileira de autismo. A AMA é Amigos do Autista, que é lá no Cambuci, é a primeira instituição brasileira que um grupo de pais formou essa instituição e ela veio vindo com esses trabalhos e eu fui parar nesse lugar. Fui parar na AMA. Legal. E aí lá eu fui aprendendo tudo, e aí, cara, eu te garanto que quando eu passei por aquele portão, eu fui picado por esse negócio chamado autismo, e aí nunca mais parei de fazer isso. Nunca mais parei de fazer, era uma coisa que eu não sabia fazer, aprendi a fazer, amo fazer, só sei fazer isso. Que legal, que legal. E aí, Bom, nesse processo, eu fui me especializando. Né? Fui me especializando interessante. em tudo que é relacionado ao autismo. Perfeito. E me diz uma coisa, no centro de apoio, né, onde você atua como diretor, quais são as especialidades dos demais profissionais que trabalham contigo? Qual a importância de cada uma dessas especialidades, na verdade, né, para o tratamento do autismo? Então, lá no centro, vale a pena eu contar um pouquinho da história do centro. Né? Ótimo. Vim trabalhando na clínica de vários amigos e tal, e eu queria montar uma clínica que tivesse, na verdade, eu queria um espaço que tivesse pessoas com a mesma paixão que eu tenho e que a gente pudesse olhar para esse público de um jeito diferente. Né? Não é só pensar no ganhar. Né? Eu queria uma coisa diferente. Né? Eu queria que as pessoas fossem recebidas num lugar que não tivesse cara de clínica, que Sim. as pessoas tivessem um trabalho descontraído, o amor sobre as coisas. Né? E aí eu tive a oportunidade, no momento da vida, de ser contemplado com a possibilidade de criar esse projeto. Né? E aí, para criar o projeto, eu falei, meu Deus, isso tem que estar perto de trem. Né? Tem que estar perto de estação para as pessoas chegarem e tal. E aí a gente conseguiu montar o centro de autismo
em Presidente Altino aqui em Osasco, né? E aí vai outro pedido para Deus, o time, né? As pessoas movidas por isso. E aí eu encontrei então fono. Qual a importância da fono dentro do autismo? Ensinar a se comunicar. A criança que se comunica, ela tem menos problema de comportamento. Com certeza. Aí eu precisava de uma psicóloga que Sim. cuidasse do comportamento. Então, uma psicóloga ou psicólogo especializado em análise do comportamento. Feito isso, então nós já tínhamos o que nós temos então? A fono, a psicóloga, e a gente precisava de quem? De uma TO, uma terapeuta ocupacional que entendesse de autismo também. Então nós temos essa profissional também. E aí nós temos uma psicomotricista também, para cuidar dos movimentos, coordenações, essas coisas todas. Então nós temos esse profissional lá também. Então o que tem, quais são os profissionais que tem hoje dentro do centro? Fonoaudiólogos, psicólogos com várias abordagens, temos terapeuta ocupacional, temos psicomotricistas, temos psicopedagogos e pedagogos. Interessante. E todos criam um ambiente uno para esse tratamento dessas crianças, certo? Isso, para todos esses pacientes. E lá é importante ressaltar que dentro do centro de autismo a gente faz um trabalho da seguinte forma. Os trabalhos lá, eles têm um valor, né? Eles têm um valor. E o que é que a gente faz? Quando chega o pai, o filho deste meu amigo precisa de várias terapias. Só que isso envolve dinheiro. E eu não posso dizer para esse pai, olha, não tem dinheiro para pagar, ele vai fazer uma só, não vai fazer nenhuma e tá tudo certo. Não, passou por aquela porta, a gente tem que dar conta. Então, como é que a gente funciona? É assim, o pai entra, olha, Fábio, eu não consigo pagar uma terapia. Ok. Fizemos a avaliação da criança, toda criança que entra, ela é avaliada. O que a gente precisa saber? As competências dessa criança. O que ele não sabe já está na cara. E o que ele sabe? Então, a gente vai para descobrir o que ele sabe. Partindo dessa avaliação, é feita uma devolutiva com esse pai, onde é contado para esse pai as capacidades que o filho dele tem. Olha, seu filho sabe esse monte de coisa. Para conseguir fazer essas outras coisas aqui, ele precisa de um pouco de ajuda. E nós estamos aqui para fazer esse ajuste. E aí, e ali nessa devolutiva já sai a indicação para todas as terapias para este pai. E aí, quando você vê lá 3 terapias, ele fala, poxa, Fábio, mas eu não consigo pagar tudo isso. Eu não consigo pagar as 3. Eu consigo pagar uma. Perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos escolher a emergencial. Legal. Então, vamos pegar a de maior problema, vamos organizar isso, que geralmente é o comportamental. Então, ele já vai para a galera do comportamento, essa galera vai trabalhar esse bonitinho, deixar ele alinhado, eu preciso falar bonitinha também, porque senão as meninas ficam bravas comigo. O bonitinho, a bonitinha, organizou, tá bonitinho, ele já consegue ir para fono, essa criança sai dessa terapia comportamental e vai para fono. Não muda nada no valor que o pai paga, entende? Ótimo. Ele vai transitando, então esse pai não vai ter o dispêndio da segunda terapia, a gente tira de uma e coloca na outra. E assim legal, a gente vai transitando. Assim a gente vai transitando dentro da terapia. Essas transições, na sua visão como profissional, elas não atrapalham o desenvolvimento? Ou não, o ideal seria fazer tudo junto ou não? É por etapas mesmo que se faz assim, se a pessoa tem a condição de fazer todas as terapias, perfeito. O prognóstico é muito melhor. Né? Agora, se não tem, a gente tem que ter consciência de que isso envolve dinheiro. E muitas dessas famílias, Rafael, vivem com o benefício da criança. Sim. E se você ofertar 2 terapias que vai consumir 80% do valor que essa pessoa ganha, não faz sentido nenhum. Com certeza. Só que nós também não podemos dizer para esse pai, olha, então não tem o que fazer, ele precisa dessa, ele só poder fazer uma, então ele vai ficar uma pro resto da vida. Não faz sentido, entende? Claro, claro. Não é essa a ideia, mas é claro, para quem tem a possibilidade, o prognóstico é muito melhor. Esse bonitinho, essa bonitinha, vai demorar um pouquinho mais, mas ele não perde nunca. Ele não perde nunca. O nome do centro de apoio de vocês é Centro de Apoio ao Autista, certo? Ao Autista de Osasco, porque é a cidade que a gente está, mas atende
Ali onde a gente está, o nosso número maior vem de São Paulo. Que legal, A gente interessante. atende São Paulo, a gente atende Itapevi, Carapicuíba, então a gente atende toda desses nossos municípios vizinhos aqui do entorno. Né? E a gente tem uma outra parte que é legal também, me permita dizer, o centro, ele tem uma... Você já esteve lá, você viu que é uma casa, né? É uma casa, e a gente... Muito linda, por sinal. Obrigado, obrigado. O que a gente tentou fazer naquele espaço é que seja um espaço acolhedor e muito feliz, porque nós somos felizes com isso que a gente faz. Né? Então, uma das coisas que a gente deixou instituído é a cozinha. Né? Uhum. E os estagiários que passaram lá nomearam como casa de vó. Aqui é a casa da vó. A gente vem para a cozinha, a gente come e as coisas acontecem na parte de cima. Por que eu quis manter essa cozinha? Essa cozinha, ela entra como terapia também. Enquanto esse pai está ali, confraternizando com a gente, comendo o pão que está na mesa, comendo o bolo que está na mesa, e eu faço muita questão de que a gente consiga colocar isso na mesa, porque às vezes tem alguns casos muito complexos, o pai ou a mãe ou o cuidador não tem nem tempo de tomar este café. Então eu entendo que aquela uma hora que ele está ali, se a gente puder ofertar alguma coisa na mesa, que a gente possa, e todos nós nos alimentamos daquilo que está na mesa. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você disse, mas quando prejudica o desenvolvimento, não. Por quê? Quando a família está ali na mesa, tomando aquele cafezinho, batendo um papo, sempre tem profissionais naquela mesa. Ótimo. E esse profissional orientando essa família, e ele não está nem fazendo terapia, estamos conversando. E você vai orientando essa família em como fazer coisas. Legal. Eu estive lá, né, como você já citou, eu adorei, aliás, o espaço. Eu li um lema lá que você falou que você criou e que eu achei lindo e maravilhoso. Você lembra qual que é? Você pode dizer a importância desse lema? Na verdade, ali na clínica a gente fala por mensagens, né? Então, quando você entra, a gente tem a mensagem da recepção, né? Que você seja muito bem-vindo, que faça daquela casa a sua casa e que você possa ficar tranquilo. Enfim, você chegou. Respira, estaremos juntos. Somos uma família. Né? Ótimo. Então, esse é o lema que a gente carrega. Passou ali, relaxa, tá tudo bem, estamos juntos. Somos uma família. E seja muito bem-vindo. E a gente é feliz porque você está aqui. Né? E eu costumo dizer que o time todo, a gente é muito besta, né? Porque a gente começa a rir. E a gente começa a rir por quê? Porque nós somos muito felizes com aquilo que a gente faz, né? E não existe o caso difícil. Existe o que a gente precisa mexer um pouco mais, né? E como todo mundo está numa sintonia muito boa, mediante este lema, que somos uma família de verdade, somos muito felizes em fazer isso, fica muito tranquilo. Fica muito tranquilo, né? E quando a gente foi montando o time para estar ali, as pessoas passaram semanas ali dentro. Sim. Passaram semanas ali dentro e a coisa foi se construindo. Todos os profissionais que estão ali, a gente foi fazendo uma construção una, todo mundo junto. Né? Ninguém chegou lá e encontrou o nada pronto. A gente foi construindo. A única coisa que eu segurei muito, muito pelas mãos, é a gente não perder a essência. Legal. Não perder a essência. Qual é a essência? Vai ter o nosso café, ninguém é melhor que ninguém, estamos todos juntos. A diferença é que cada um aqui é um profissional, ninguém é melhor que ninguém, é uma casa onde todo mundo serve todo mundo. Interessante, admiro muito o seu trabalho, Fábio. Eu já falei isso e repito várias vezes. Todo mundo serve todo mundo, não tem ninguém, todo mundo é importante. Todo mundo é Legal. especial. Maravilhoso. Fábio, uma outra coisa. Fala um pouco da realidade dessas famílias que convivem com essa condição médica do autismo. Então, é assim. Hoje o autismo tem até uma corrente aí que está defendendo que a gente está tendo uma epidemia de autismo. Não é nada disso. Hoje o que acontece é você tem mais médicos especializados, mais médicos diagnosticando, por isso que a gente tem mais números. Tá? Se a gente fizer um histórico dentro do autismo e você for para os hospitais psiquiátricos, sem errar, de 60% a 70% dos internos que estão lá
são autistas. Só que como não se tinha o diagnóstico, ele era internado como louco. Não falava, não interagia, estava se batendo, estava se mutilando. Então esses caras iam para o hospital psiquiátrico. Hoje, a gente tem pessoas diagnosticando. Só que em contrapartida, não é tão simples esse diagnóstico. Hoje a gente ainda tem problema de diagnóstico tardio. E claro, um diagnóstico tardio, um prognóstico mais complicado e uma família mais dilacerada. Né? Entendo perfeitamente. Uma família mais dilacerada. Por quê? Porque a primeira coisa quando você vai em busca do diagnóstico, a gente tem conversado muito, eu tenho muitos amigos médicos, eu vivo neste meio, eu sempre digo, eu brinco com eles sempre dizendo que, olha, nós vamos precisar colocar algodão doce no diagnóstico. Porque muitas vezes eles fazem essa entrega do diagnóstico para o pai, falam um nome que ninguém conhece e também não diz o que ele precisa fazer. Esse pai e essa mãe vai para casa com esse diagnóstico, é uma bomba relógio. Ele só está esperando explodir. Qual é a pergunta interna desse pai? Vai morrer? O médico não disse. Entendi. Então, quando eu falo para eles, vamos colocar um algodão doce nesse diagnóstico, olha, dica para o pai, para ele procurar esses lugares. Por quê? Por exemplo, procurar o centro de autismo, procurar o pessoal de Cotia, da Alessandra Russo, tem o pessoal tem vários outros amigos aí que trabalham com essa mesma coisa, né? E quando o médico já encaminha essas famílias para esses lugares especializados, essas famílias sofrem menos. O impacto é menor. E com isso você tem um prognóstico não só da criança, da família melhor. Da família melhor. Porque a chegada de um diagnóstico, ele atrapalha em tudo. Ele atrapalha em tudo. Em tudo. Por quê? O que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que a gente vai tratar? Como vamos cuidar? O que ela precisa? O que ela não precisa? É tudo caro? É tudo barato? E as pessoas não sabem nem onde procurar. Então, a chegada de um diagnóstico na família, ele é perturbador. Ele é perturbador e ele dilacera a família. Mas os meus amigos estão começando a colocar algodão doce no diagnóstico, né? Já está entregando uma coisa com mais informação para esses pais e eles estão chegando mais rápido, né? Então, ainda gera o problema, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma síndrome, e aí eu já entro falando um pouquinho de autismo, tá? A gente está falando de uma síndrome que é comportamental. E aí o cara pula, o cara não conversa, o cara não responde, o cara não se interessa por aquilo que tem na casa. E aí, nós, que somos pais, antes do nosso filho nascer, a gente já sabe o que ele vai ser. A gente já tem a profissão para esse cara, a gente já tem tudo para ele. Né? Que é a nossa expectativa sobre os nossos filhos, né? E quando essa criança vem com o diagnóstico, nós temos um problema. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir esse filho idealizado para a entrada do filho real. Entende? Perfeito. E a hora que o algodão doce, ele precisa estar muito presente. Ele precisa estar muito presente, porque essa é a hora do impacto. Sim. Essa é a hora do impacto. Né? Então, é essa condição. E assim, mas pro autista leve é mais tranquilo? Não. Pro autista leve é difícil também, por quê? Chega um momento da vida dele que ele tem a própria consciência que ele funciona diferente. E isso é perturbador para a família também. Uhum. Por quê? Porque você olha para o grupo de amigos do seu filho, todo mundo está indo e seu filho estagnou. E o grave? O grave é igual. O grave é igual. Por quê? Porque você tem um sobrinho, você tem um primo e está todo mundo se desenvolvendo e o cara não. Né? Então, para a família vem o peso no espectro inteiro. No espectro inteiro ele gera um impacto. Tá? Então ele precisa ter aí o algodão doce e os profissionais que trabalham aí, né, como eu e todos esses meus amigos que eu disse aí, estar atento a esse algodão doce. Perfeito. Muito boa dica, né? Acho que todos devem ouvir. É importante, né? Bastante. Nesse momento, Fábio, que nós estamos vivendo, né, da maior crise mundial da saúde, né, que nós
temos consciência, eu gostaria de entender como está a situação financeira dos seus atendidos e também da clínica, né, meu amigo? Como está essa situação? Então, a clínica, ela está fechada desde o dia 15 de março, né? Então, é uma clínica que vive da produção, né? Então, nós não temos receita, né? Nós estamos acabamos de conversar agora, nós vamos lançar um projeto, um programa que os pais, familiares, nós temos alguns produtos, a gente está confeccionando alguns produtos, na verdade a gente não. Eu fui atrás de mães de autistas, por quê? Com a Sim. chegada desse diagnóstico, isso gera um impacto. Alguém deixa de trabalhar. E aí, muitas vezes são as meninas, as mães que deixam de trabalhar. Só que essa mãe, quando ela deixa de trabalhar, não passou o desejo do batom, a necessidade da sua lingerie, algumas necessidades básicas que ela, até ao longo da vida dela, ela deu conta, né? E nesse momento, com a chegada desse cara, ela não tem mais. E aí, algumas mães foram fazer coisas manuais, foram costurar, foram criar coisa e tal. E aí, eu tenho um sonho que está sendo realizado. Qual era? Transformar essa nossa mãozinha aqui, esse nosso logo, em uma marca. Uhum. Só que essa marca, ela só pode estar em produtos produzidos por mães de autistas. Legal, mostra a marca aí, Fabão, da camisa. Legal. Essa é a logomarca. De Osasco. Perfeito. Isso. Então, essa marca, ela vai para produtos confeccionados por mães de autista. Então, aí me disseram que isso tem um nome, chama e-commerce. Então, nós temos agora o e-commerce. E quais os produtos que vão para essa loja? De mães de autistas. E aí nós temos o que a vendagem desse produto, qual é o objetivo dela? A mãe passa esse produto para a clínica vende esse produto, o valor arrecadado, ele entra num caixa que paga a terapia dessas pessoas que não têm condição de pagar a terapia. Então o dinheiro não fica para a clínica, ele entra e vai custear das pessoas que não conseguem pagar. Tá. Só que, claro, com tudo isso que aconteceu, a gente deu essa parada, né? Não tá andando. E aí agora, numa reuniãozinha que a gente fez agora, nós vamos vender vouchers. O que é isso? A gente tem uma conta fixa para pagar do espaço, senão a gente fecha as portas. Então, para arrecadar valor para esse período de pandemia que a clínica está fechada e que a gente não tem arrecadação, a gente está vendendo voucher de R$50. Depois eu vou te mandar o projeto, tem um projetinho que a gente desenhou. Então, quem pode, vou doar R$50? Não, você pode consumir os produtos que estão lá na loja, que estão na loja, e esse dinheiro vai para esse caixa para cobrir essas dívidas durante esse período que estamos parados. Aí o pai pode. O pai pode. O que ele vai fazer? Ele vai comprar esse voucher, vai chegar quando a gente voltar aos trabalhos e Fábio, tenho 5 vouchers aqui. Meu filho fez as terapias, ele paga com o voucher. Interessante. Entendeu? A gente volta às atividades, ele já tem um valor garantido de terapia e a gente conseguiu manter o espaço aberto. Tá? Agora falando do nosso público, o que eu tenho recebido? Diante de todo esse cenário mundial, bem citado por você, tem alguns pais que estão perdendo emprego. Eu já recebi 10 ligações, mais ou menos, se o número não cresceu, que eu não falei com a Sônia sobre isso ainda, de pais que estão dizendo, olha, perdi o emprego, não volto para a terapia. Então, quando tudo isso passar, a gente terá um outro problema, né, que é ampliar de algum jeito o atendimento dessas crianças. Sim. Porque esse período que essa criança está em casa durante esse processo da pandemia, por mais que o pai tenta ser o coterapeuta, está sendo treinado e tal, não dá para se fazer. Porque muitos estão tendo que trabalhar também home office, né? Então não tem o tempo para dedicar. E depois também, a gente não pode esquecer que é o pai e a mãe que fica 24 horas. Existe um cansaço humano ali também.
né? Uma ausência de paciência, né? Então eu não posso cobrar que esse pai se transforme num terapeuta do dia para a noite. Então a gente orienta esses pais, faz só para ter uma rotininha mais saudável, porque esses meninos precisam de uma rotina saudável, né? Só que quando esse cara fala para mim, tá bom, Fábio, eu estou fazendo isso, mas isso vai perdurar, porque eu não consigo voltar para a clínica. Então, Uhum. aí a gente vai trabalhar forte nessa questão do voucher, vamos trabalhar forte nisso, para que a gente consiga abarcar essas crianças, esses pais que perderam o emprego. Legal. Quantas crianças vocês atendem, Fábio, em média? Você Hoje sabe nós dizer? temos, eu acho que nós estamos com 110 crianças, de criança a adulto, tá? Temos adolescentes, temos crianças. Nosso número maior é até 10 anos. Aí nós temos alguns adolescentes e temos, eu acho que três ou quatro que entra na faixa de adulto já. Que interessante, que legal. É um número expressivo, né? E esse Expressivo. tratamento não é luxo, né, Fábio? É isso que eu acho que é Não é importante a luxo. gente ressaltar, né? Ele é Não é luxo. necessário. Não é luxo, porque na verdade é assim, né? Se o pai e a mãe não conseguir ter uma terapia, por exemplo, comportamental para um menino que está muito desorganizado, a família inteira está doente. Sim. E quando eu falo desorganizado, eu estou falando de meninos que estão quebrando parede, meninos que estão batendo a cabeça, meninos que estão quebrando a casa, né? Eu participo de alguns grupos no Face que você vê a mãe dizendo, olha, o fulano não está podendo ir para terapia, não está entendendo e quebrou a casa inteira. Por quê? Porque dentro da rotina dele tinha aquela saída e ela não está Sim. tendo mais, né? Ele não está saindo. E ele não sabe, ele não tem a condição neurológica de perguntar, mãe, por que eu não estou indo? Mãe, por que a gente não vai para a terapia? Ele não tem esse neurológico. Está faltando alguma coisa. Faltou alguma coisa, desorganiza, vem o instinto. Qual o instinto? É esse. Bater, morder, chutar, quebrar, essa coisa errada toda. Né? Então, a nossa maior preocupação neste momento de pandemia é orientar, estamos orientando esses pais, né? Embora a gente está tentando aí, não pode estar na rua, né? Muitos desses meninos tomam medicamento, então acabam por não ter uma saúde totalmente preservada, porque uma vez que você tem entrada de medicamento, estão na faixa de risco tá diretamente. diretamente está na faixa de risco. Né? E aí você imagina um menino autista mais grave, de 15 anos, que está com Covid e precisa ficar internado sem ninguém. Você consegue desenhar esse cenário? Cara, é um cenário impossível. É verdade. É um cenário impossível. Impossível. Então, o que a gente está tentando a gente está muito num malabarismo aí, né, dizendo para essa mãe, olha, tenta fazer algumas coisas, né, dentro de casa mesmo. Tem algumas famílias que estão fazendo uma voltinha na rua, tem algumas famílias que estão fazendo. O que eu sempre oriento é, se puder sair identificado, por favor. Eu vi uma campanha, acho que foi no Facebook, de identificá-los com faixas azul, da cor azul. Tá. Isso procede, Fábio? Isso é verdade? Eu não acompanhei, eu não vi isso ainda, mas os que eu tenho falado aqui na clínica, eu sempre digo, se você puder sair com alguma coisa que justifique a estada dele ali, por que isso, Rafael? Tá lá uma mãe andando com um menino gigante, saudável, a pessoa que tá ali não sabe, não tá escrito na testa, passa do lado dessa pessoa e grita, vai para casa! Esse menino se desorganiza e tem uma crise. Nossa Senhora. Você percebe como a coisa ela é um pouquinho mais séria? É necessário ter uma sensibilidade muito grande com as pessoas que às vezes não, né? Esse negócio de... Eu acho que a falta de tolerância, ela é um problema em qualquer seara, né? Em qualquer seara. E nesse público é isso. Por quê? Porque você vai... Quando esse cara grita isso, e eu tô te falando do que eu vi, tá? Do que eu vi, e aí não adianta. Mexeu com esses meninos, mexeu com o Fábio Oliveira, eu vou descer, eu vou tentar te ensinar. Nem que for na marra, mas eu vou te ensinar. Né? E aí eu desci, já diverti o cara, não fui educado,
Tomara a Deus que ninguém gravou, não tenha gravado, né? Porque todo mundo grava tudo. Não fui educado com o cidadão. Por quê? Porque ele não sabia do que se tratava. Sim. Ele não sabia do que se tratava. Só que ele passou. O que ficou depois do que ele fez, é a gente que teve que dar conta. Então você imagina, eu tive que conter um cidadão, um adulto, no meio da rua. Por quê? Porque ele se assustou com o grito de uma pessoa. Só que a mãe dele estava fazendo a caminhada porque tinha sido orientada por mim. Por quê? Porque ele estava quebrando a casa. Essa crise de ansiedade que eles têm, precisa de vez em quando dar uma saída, né? Não... Precisa colocar na rotina, na verdade. Por quê? Como ele tem prejuízo, o autismo ele é composto de prejuízo na imaginação, na interação social e na comunicação. Quando eu falo para você de imaginação, eu estou falando de previsibilidade. Você está me fazendo uma pergunta, fatalmente você já tem uma ideia da resposta e você está prevendo o que eu estou te contando. Ah, isso está combinando. Se eu chegar aqui e disser parede amarela, você fala, meu, mas o que esse cara está falando? Não estamos falando de autismo. Né? Então você vai dizer, não, peraí, Fábio, volta. Né? Nós estamos falando de autismo. Então veja, quando eu falo desse cara que tem prejuízo na previsibilidade, se ele não consegue imaginar, ele não consegue prever. Para tanto, ele vai atuar no emergencial. Ele vai atuar no pronto. Então, a falta de previsibilidade que gera essa ansiedade. Entendi. Entendeu? E aí a gente... É muito interessante ouvir você como profissional falar disso, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente não vivencie dentro da nossa casa, a gente não sabe o que é o autismo, né? Sim. É uma coisa muito, ainda um pouco, acho que não tem tanta informação, né, Fábio? Não tem como a gente saber sem ter convivido ou ter se especializado de fato, né? Isso. E é assim, já vou aproveitar para fazer mais uma propagandinha do centro. Nós temos lá no centro um programa chamado Estágio Aberto. O que é esse estágio aberto? É para qualquer pessoa que queira aprender sobre autismo. Do coletor ao CEO de uma empresa. Ao CEO de uma empresa. Por quê? A gente acredita que, se a gente de verdade quer diminuir o preconceito e a ignorância, os espaços especializados precisam estar de porta aberta. Concordo plenamente. Qual será a condição de um motorista de aplicativo, por exemplo? Ele pode receber esse passageiro, certo? Só que ele precisa trabalhar. Você acha que ele vai pagar para aprender o que é autismo para poder atender melhor um autista? Esquece. Ele não vai fazer isso. Então, os espaços especializados têm que estar de porta aberta. Então, nós temos esse programa. É para qualquer pessoa. Para que a pessoa lá ela vai aprender o que é autismo e como é que esses caras funcionam. E vai entender a maravilha que é esse universo. É a maravilha que é esse universo. Vai descobrir que tem um bocado de gente linda naquele negócio. Né? Então... Pode falar, Fábio. A gente faz isso, a gente já abriu esse projeto exatamente para isso. Para a gente conseguir colaborar com esse processo de falta de informação. Maravilha. Eu lembro que a gente indo à sua clínica na visita que nós fizemos, né, tinha um rapaz, um grandalhão, né, bem forte, desenhando com uma facilidade, com traços tão perfeitos que muitos de nós não sequer conseguimos imaginar em fazer, né? Desenhar uma casinha. É incrível, né? Eles têm sim, uma inteligência, né? Eles não são, como muitos acham, deficientes mentais. Não, eles têm algumas coisas que funcionam diferente da gente, né? O que é o normal, né? Sim, e você sabe que até o menino mais grave, até o autista mais grave, ele tem coisa para te ensinar. Sim. Eu aprendi o valor do vento com a criança autista. Perfeito. O valor do vento. Por quê? Tinha um menino que o vento passava na pele dele e se desorganizava. Cara, o vento. Olha que só. Muitos. Hoje está todo mundo pensando um pouquinho no oxigênio, porque com a Covid, né, tem que se preocupar com o pulmãozinho. Mas eu aprendi com esse menino. E coisa que eu nem dava atenção.
Pois é, no máximo a gente reclama, né? Ai, que vento É gelado. isso, é isso, é isso. No máximo a gente reclama. E com esse menino eu aprendi a importância disso. O vento é tão significativo que tirava ele de uma condição, né? Olha É só. isso que o autismo ensina pra gente. E aí, é claro, você encontra esses caras com essas habilidades absurdas, né? Nós temos uma queridona lá que agora ela cismou que ela vai falar mandarim. Olha só. Então ela saiu do inglês para o francês, já falou, estava no russo e agora está no mandarim. E aí eu te pergunto, vai falar com quem, querida? É o que eu sempre pergunto, você vai falar com quem, querida? E ela está lá. E é uma capacidade do cérebro, né, que a gente Maravilha, não olha, consegue dimensionar. Então isso o autismo também ensina para gente, que a nossa cabeça é uma maravilha, a gente só precisa cuidar. com certeza. Bom, eu acho muito legal, Fábio. Eu quero aproveitar esse vídeo para anunciar que eu vou fazer uma entrevista com um menino que tem autismo e que é Legal. palestrante. Ele é de Santos, né? E eu vou fazer essa entrevista em breve e gostaria de ter alguns toques seus para também para poder aprofundar essa entrevista, né? Então acho que é bem legal, porque quando eu fui no seu espaço, né, no centro de apoio, eu vi um ambiente muito legal. Fiquei emocionado algumas vezes, chorei algumas vezes, né? Mas não de tristeza, mas de ver o Sim. quanto é lindo e o quanto a gente desconhece do mundo do autismo, né? São Uhum. pessoas maravilhosas, são seres humanos maravilhosos, né? E muitas vezes são carinhosos, né? A gente é que não Sim, sabe lidar, a gente fala, eles não têm interação. Não é verdade, a gente percebeu o quanto eles são interativos, sim, se tiverem o tratamento adequado, né? sim, Se os pais forem treinados e eles também até conseguir se comunicar. Eu sim, lembro principalmente, né, desse rapaz que desenhista, né, que achei ele brilhante, os traços que ele faz, desenhos como a Minnie que ele fez, o desenho do Goku que ele fez, meu, perfeição, perfeição. E fiquei muito emocionado também desse ambiente familiar que você criou, de ver os lemas, como que vocês colocam lá, a forma de lavar as mãos, que parece uma coisa simples, que estavam nos banheiros, a gente pôde ver tudo o quanto é importante que a gente acaba fazendo de forma mecânica, né? E não percebe isso, mais, né? isso. Então eles precisam disso, né? E até que fique mecânico também, acredito eu, né, Fábio? Sim, 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 sim. Eu acho que É, esse é o ambiente é uma mais legal. isso aqui é Pode o falar. ambiente estruturado, né? É um ambiente estruturado para a criança entrar ali e a foto vai falar com ela. O profissional não precisa ficar dizendo para ela o que ela precisa fazer. Perfeito. Ali a gente está se valendo de uma comunicação alternativa. E visualmente ele vai olhar e vou te dizer o seguinte, Rafael, você quer arrumar confusão? Vai lá e muda as figuras. Figura que deu problema. Por quê? Porque ele olha para aquilo, ele tira uma foto daquilo e ele segue a sequência perfeito. E isso, Legal. ao longo do processo, o próprio profissional vai tirando essa instrução para que ele vai automatizando isso. Por quê? Se ele chegar no banheiro público, ele não tem isso. Entendi. Entendeu? Então é um processo para a vida. Para a vida. E Que tudo que legal. é trabalhado com esses meninos tem programa. A gente sabe onde a gente quer chegar. Interessante. A gente Bom, sabe onde a gente quer chegar. sabendo do trabalho de vocês, né, Fábio, de todo esse encanto que vocês levam e essa possibilidade de dizer que não é o fim do mundo, certo? Ter um filho Uhum. com autismo, ter um familiar com autismo. Sabendo dessa dificuldade que vocês estão enfrentando, financeira de alguns, do próprio centro, que não pode fechar as portas, né? Nós, sabendo também deste programa de voucher que vocês têm, eu quero convocar todos que estão assistindo esse vídeo, por favor, vamos ajudar. Todos nós, vamos comprar uma pecinha que seja alguma coisa, vamos tentar, porque eu acho que a gente a gente é tão fechado nos nossos problemas, mas tem muitas outras coisas e acho que essa corrente do bem, sendo criada, ela é o que nos fortalece, ela é o que nos Sim, deixa mais forte, né? Os grandes centros, nós sabemos que existem, os grandes hospitais existem, mas a gente acaba desvalorizando esse pequeno que faz um trabalho com amor, com carinho, como faz o Fábio, como faz todos os profissionais do Centro de Apoio de Osasco.
eu queria parabenizar mais uma vez, agradecer Obrigado. muito a sua participação, Fábio. É sempre um prazer falar contigo, a sua Obrigado. inteligência, a sua eloquência na fala e o seu preparo para lidar com esse tipo como é que fala? Agora fugiu a palavra. Com o autismo em si, né? Sim. Eu agradeço demais. Para mim, essa conversa foi maravilhosa. Quero que a gente tenha outras, em outras possibilidades. Sim. A gente preparou um monte para esse ano, né? Preparamos palestras, preparamos a expansão, ajuda financeira, preparamos até a possibilidade de trazer o Centro de Apoio de Osasco também para São Paulo, né? Mas infelizmente por conta dessa pandemia, do problema financeiro também que a própria pandemia traz, nós acabamos não dando sequência nisso, né? Mas é só um stop, daqui a pouco a gente volta porque tenho consciência e tenho muita fé que nós vamos voltar, né? Minha filha hoje, estou com um elemento novo aqui, não sei se dá para ver, colocou a vampirinha aqui do lado para afastar todo o Covid-19. Então, com essa fé de criança, com essa fé de criança é que eu me movo e sei que é o que te move também, que acho que a gente deixa de ser criança e passa a ser estático, né? Passa a ser muito automático. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio. Deixo aí para as suas palavras para o encerramento. E vamos fazer outras, porque esse papo acho que rende muito, tem muita coisa ainda para perguntar. Tem bastante. Tem um monte de história para contar. Na verdade, eu agradeço, né, Rafael, a oportunidade de poder falar disso. Cada vez que você abre um canal para falar de autismo, você já está diretamente diminuindo o preconceito. O preconceito, ele se dá sobre todas as coisas que a gente não fala. Tudo aquilo que a gente não fala vira tabu. Tabu vira crença. Crença vira uma grande mentira. Então, quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente ficar insistindo nisso, histórias, tem um monte de coisa legal, o outro vai olhando e fala, poxa, isso não é tão feio, isso não é tão absurdo, e vai trazendo o outro para mais perto, né? No centro, por que eu quis já de cara você passar e já ter uma casa colorida? Que é para dizer para você, querida, aqui tem alegria. Ótimo. Aqui tem alegria. Por que ninguém usa avental? Porque são crianças que já são mexidas desde pequeno por pessoas vestidas de avental branco. E ali ele é para ser feliz. A regra daquele lugar é ser feliz. A criança tem que ser feliz. Então, a primeira coisa que nós tiramos foi o avental. Não tem avental para ninguém. Todo mundo está de camisetinha. Se precisar rolar no chão, a gente vai rolar no chão. Porque eu penso que quando a gente desce ou mantém essa energia da criança, a gente é mais feliz, e a nossa felicidade é o que transmite, ou transborda, ou transforma toda e qualquer situação. É isso aí. E o autismo, ele faz isso na gente já todo santo dia. E quem quiser nos encontrar, a gente está no Insta, como Autismo Osasco, Facebook também é Autismo Osasco, e lá a gente vai estar colocando todos esses novos projetos que a gente está lançando aí, para a gente poder dar conta de todo esse processo aí durante essa pandemia. Perfeito. No final do vídeo a gente vai colocar a inscrição do Insta, do Facebook, do nosso amigo e irmão Fábio, para que todos possam seguir. Né? E como criança, né? Como criança mesmo, a gente deve acreditar e sonhar com essa cura, com um futuro melhor, né? Minha filha tinha deixado aqui esse negócio, é isso que me move, né? É poder acreditar e sonhar como se fosse mesmo uma criança de 8 anos. É isso. É isso, obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, tá certo? Vamos aí lançar essa corrente do bem. E como gosto de dizer sempre, somos todos um por um Brasil melhor. Tamo junto, obrigado. Gratidão. Obrigado. Agradeço.